Alô, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, mais uma vez na alegria do nosso encontro diário de reflexão, de meditação da Santa Palavra do Senhor, o Evangelho que está marcado para a celebração de hoje. Esta sexta-feira, dia 12 de agosto, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar sobre o Evangelho da celebração de hoje, mas antes convido você para que não deixe de se inscrever, se ainda não se inscreveu, lá no meu canal do YouTube, Padre Guilherme Machado. Faça a sua inscrição lá, ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar nossos vídeos, para que eles cheguem a mais pessoas. Faça lá seu comentário, diga o que a palavra de Deus inspira em você. E também você pode acompanhar essas reflexões todos os dias nas minhas páginas do Facebook e do Instagram, nas redes sociais da nossa Diocese de Divinópolis, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas e na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. O Evangelho da celebração desta sexta-feira é tirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes. Disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós vemos mais uma vez, esta situação, essa leitura aparece muitas vezes nas nossas celebrações, que os fariseus aqui tentam colocar Jesus em situação de dificuldade, fazendo uma pergunta em que qualquer resposta que Jesus desse, eles teriam motivo para acusar. Eles perguntaram se era permitido o homem e a mulher se separar. Se Jesus dissesse que era permitido, ele estaria indo contra o que está na Escritura, e que fala que não, que o casamento é indissolúvel. Se ele dissesse que não poderia haver a separação, ele estaria indo contra a licença que foi dada aqui por Moisés, em alguns casos em que se poderia haver a separação. O que Jesus ensina e quer dizer aqui é que o projeto original de Deus é que não houvessem separações. O ser humano, o homem e a mulher, deveriam somente se casar em situações onde se ficassem, eles permanecessem juntos para sempre. O que fez surgir essa necessidade da licença aqui que o Moisés autorizou foi por causa da maldade do ser humano, da falta de cuidado, do descuido, podemos dizer, melhor, dessa irresponsabilidade do ser humano, onde casamentos que não deveriam ter acontecido, aconteceram. E se isso já havia no tempo de Jesus, ainda hoje nós sabemos, nós conhecemos pessoas que não deveriam ter se casado. Casamentos que não são válidos, nós podemos até dizer. Pessoas que se casaram de forma irresponsável. Talvez, antes de pensar, como eu já falei outras vezes aqui, antes de pensarmos tanto sobre se pode ou não se separar, se um casamento pode ser desfeito, será que não vale a pena meditarmos por que depois de tanto tempo o ser humano ainda continua insistindo em agir sem responsabilidade nas situações de casamento? Por que apesar da nossa igreja se esforçar tanto pela preparação dos noivos, tantas pessoas buscam o sacramento do matrimônio de forma irresponsável? Não levam a sério a firmeza, o valor que um sacramento tão bonito e profundo tem na vida dos seres humanos. E essa irresponsabilidade dos seres humanos, que existe ainda hoje e é motivo da nossa preocupação,
traz muita dificuldade, problema. Precisamos pensar como agir em relação a essas situações aí, né, de separações sofridas, dolorosas, que trazem dor e sofrimento para os dois que estão se separando, para os filhos, para os parentes. Então, o que nós podemos tirar dessa passagem? Em que situações precisamos ter mais seriedade diante das coisas de Deus e da nossa vida? Por que o ser humano ainda é tão descuidado em relação à sua própria vida e sua caminhada? Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, dia 13, dia de Santa Dulce dos Pobres, te espero aqui para que nós possamos concluir a nossa semana e seguirmos em frente sempre à luz da palavra do Senhor. Até lá.